filosófico importantíssimo. Ela disputava até mesmo com Atenas, como sendo uma das maiores escolas filosóficas da época. Então, em Tarso, você tinha escolas filosóficas dos estoicos e dos epicureus. Isso é importante porque, em Atos 17, quando Paulo chega em Atenas, a Bíblia diz que lá ele discursava e disputava com os estoicos e epicureus, que eram duas escolas filosóficas. Então Paulo conhecia muito da filosofia estoica, porque aonde ele nasceu era muito normal, as escolas filosóficas eram predominantes naquele lugar. Então Paulo teve contato com a filosofia grega já desde sua origem. Tanto é que em Atos 17, Paulo cita Epimênides, Paulo cita Cleanto em um hino a Zeus. Imagina, né? Paulo pregando e citando um hino a Zeus, que foi escrito por Cleanto. Mas o que Paulo faz? Paulo ressignifica aquilo. Paulo dá um outro sentido àquilo ali. Alguns chamam isso inclusive de inculturação, né? Para mostrar como que Paulo, quando chegava em algum lugar, ele usava um elemento da cultura local como um ponto de comunicação para pregar o evangelho. Então Paulo chegou em Atenas, ele viu que ali tinha muitos altares a inúmeras divindades, e Paulo viu que existia um altar ao Deus desconhecido. Olha que interessante, existe uma história que uma vez uma grande praga se abateu sobre Atenas, e aí ninguém sabia o que fazer. Chamaram Epimênides, um pensador, uma espécie de um profeta, um vidente, e Epimênides disse: olha, Deus está irado com vocês, vocês precisam construir um altar a Ele. E que altar? Qual Deus? Ninguém sabe qual Deus. Então eles fizeram um altar. Como eles não sabiam qual era o Deus, eles colocaram ao Deus desconhecido para não ter problema. E aí ficou lá, Agnóstico Tel, o Deus desconhecido. Quando Paulo chega ali, Paulo já conhecia essa história, Paulo sabia desse acontecido. Paulo chega ali e diz: olha, o Deus que vocês não conhecem, eu conheço, e é esse que eu estou pregando. Imagina o interesse, né? Você, desde criança, passa lá e vê o altar ao Deus desconhecido. De repente, do nada, aparece alguém e fala: eu sei quem é esse Deus. Todo mundo ia sair de casa para poder ouvir falar desse Deus. Então era uma estratégia evangelística que o apóstolo Paulo usava também. E ele tinha recurso filosófico para fazer isso. Porque, como eu disse, a cidade de Tarso era um centro filosófico importantíssimo. Inclusive, alguns exemplos que o apóstolo Paulo usa são exemplos que vêm da filosofia. Vou te dar um exemplo aqui. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, e ele usa também essa mesma metáfora no capítulo 12 de Romanos, ele diz que é um corpo e muitos membros. Essa expressão, um só corpo, muitos membros, mostrando ao mesmo tempo unidade e diversidade dentro da comunidade, era uma metáfora que os estoicos já usavam. Era uma metáfora que já era utilizada pelos estoicos. A ênfase, inclusive, na virtude moral, na formação do caráter, era uma ênfase que os estoicos já davam. Então o apóstolo Paulo, ele recebe essa influência, só que ele consegue fazer uma leitura disso aí pela lente cristã, pela ótica cristã. Então isso faz toda a diferença, inclusive, certo? Paulo nasce em uma cidade importantíssima. Paulo era um cidadão romano, então ele tinha dupla cidadania. Era um cidadão judeu, mas cidadão romano. A cidadania do apóstolo Paulo é debatida. Por quê? Porque era possível comprar a cidadania naquele tempo. Alguns entendem que os pais do apóstolo Paulo eram ricos e que conseguiram comprar a cidadania. É uma possibilidade. Outros entendem que, na verdade, os pais do apóstolo Paulo foram levados para Tarso como escravos, ou os avós do apóstolo Paulo foram levados como escravos. Por quê? Porque Jerônimo, um dos pais da igreja, Jerônimo que escreveu, traduziu ali a Vulgata Latina, que a gente sempre ouve falar, Jerônimo, que é a Bíblia traduzida para o latim, Jerônimo disse o seguinte, que os pais de Paulo eram de Giscala. O Jerônimo estava perto, né, ali de Paulo, perto da tradição cristã, então a fala dele tem muito peso. Então, se os pais de Paulo eram de Giscala, o que eles estavam fazendo em Tarso? Né? Uma pergunta importante, o que eles foram parar naquele lugar? Provavelmente, aí vem as hipóteses, né? Alguns entendem que provavelmente, quando o Império Romano começou a conquistar toda a região
em que os judeus habitavam, os avós de Paulo, ou talvez até os pais de Paulo, foram levados como escravos para a região de Tarso, e ficou lá. Só que possivelmente eles acabaram lutando a favor de Roma em algum incidente. Alguns acham que piratas tentaram invadir a região, ou algum outro povo, e que os avós de Paulo, ou os pais de Paulo, lutaram junto com Roma, para tentar defender a cidade. E aí por isso Roma, como uma forma de recompensa, concedeu aos habitantes daquela região a cidadania romana. E a cidadania romana naquela época era muito importante. Você não poderia ser crucificado. Um cidadão romano não pode ser crucificado. Um cidadão romano pode apelar a César para ser julgado por César. Um cidadão romano não pode ser açoitado sem passar por um julgamento. É por isso que Paulo, em Atos no capítulo 16, quando ele chega em Filipos e ele é açoitado, Paulo recebe uma surra, depois revela que é cidadão romano. Eu primeiro revelaria, né? Porque eu esperar apanhar para depois revelar, né? Então, mas Paulo não, primeiro ele apanha, recebe uma surra, ele e Silas. Depois que eles apanham, ele diz: olha, é lícito açoitar um cidadão romano sem ter um julgamento? E aí os magistrados ficaram desesperados, porque isso era um crime. Então, alguns acham que Paulo fez isso já para poder mostrar que ele estava disposto a sofrer pelo Evangelho. A sofrer pelo Evangelho. E de fato, isso é interessante, porque em Gálatas, no capítulo 6, no verso 17, Paulo diz bem assim, ó: ninguém me inquietes, porque traga em meu corpo as marcas de Cristo. A palavra marcas do grego é estigmata, é a mesma ideia de marcar um animal. Sabe quando você tem uma fazenda, você tem gado, a cerca estoura, e às vezes o gado de uma fazenda mistura com o gado da outra fazenda, né? E aí você vai ter que separar o gado. Como que você sabe quem que é de quem? Pela marca. A marca identifica o dono. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó: eu trago no meu próprio corpo as marcas que me identificam com o meu dono, com o meu Senhor, Jesus Cristo. Então todo o sofrimento de Paulo, tudo aquilo que ele passou, já era Paulo também se identificando com o próprio Cristo, não só em sua vida, mas também em sua morte, em seu sofrimento. Então o cidadão romano tinha alguns privilégios, e Paulo era cidadão romano, de nascimento, ele não precisou comprar. Então, essas hipóteses que eu coloquei aqui, talvez ajudem a explicar a cidadania do apóstolo Paulo. É uma cidade muito importante. Paulo nasceu em que data? O Michael Gorman, que é esse autor, ele diz que Paulo nasceu talvez no ano 5, do 5 antes de Cristo, faltou colocar o antes ali, do ano 5 antes de Cristo ao ano 10 depois de Cristo. Então a visão do Michael Gorman é que Paulo tinha aproximadamente a mesma idade que Jesus. Se ele não tivesse a mesma idade, ele era um pouquinho mais novo. Um pouquinho mais novo. Porque os irmãos bem sabem, né, que Jesus não nasceu no ano 0, certo? Se você voltar lá, o 0, né, Jesus não nasceu ali. A gente até faz uma brincadeira, né? Jesus nasceu aproximadamente 4 ou 6 anos antes de Cristo, né? Por que a gente faz essa brincadeira? Porque o calendário está errado, certo? Jesus não nasceu no 0. Até porque Herodes o Grande, que tentou matar as criancinhas de 2 anos para baixo, Herodes o Grande morreu 4 anos antes de Cristo. Herodes o Grande morreu 4 anos antes de Cristo. Então, como que Herodes tentou matar as criancinhas, tentou matar Jesus, se ele morreu 4 anos antes de Cristo? É porque na verdade o calendário está errado. Dionísio, quando foi lá fazer a conta e dividir o calendário, ele errou. Então Jesus nasceu talvez no ano 6 ou 5, antes ali do 0, ok? Então, se Paulo nasce no ano 5 ali, ele provavelmente ia ter a mesma idade que Jesus. Mas eu acho, certo, que Paulo era um pouquinho mais novo. Me parece que é o mais plausível pelas leituras que eu já fiz, ok? Então Paulo estava em Jerusalém quando Jesus ia a Jerusalém. Só que é provável que os dois nunca tenham se encontrado. Tem um livro de Jeremy O'Connor, que é Paulo e Jesus, Vidas Paralelas, onde ele mostra que os dois estavam provavelmente na mesma cidade, em alguns momentos, mas que provavelmente nunca se encontraram. Então, é meio que um consenso por parte dos autores, que eles nunca tenham se encontrado.
Por quê? Porque o ministério de Jesus não se concentrou tanto na Judéia, mas na Galiléia. Então Jesus ia a Jerusalém de forma esporádica, nas festas. Ele ia a Jerusalém e participava da festa e voltava. Inclusive, sabe por que nós sabemos que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio aproximadamente? Por causa do Evangelho de João. Porque o Evangelho de João mostra Jesus participando das Páscoas. E ele participa aproximadamente 3 ou 4 Páscoas. Então, se você contar, a Páscoa é uma festa anual, você faz um cálculo aí, você vai ter aproximadamente 3 anos e meio. Então, por causa de João, que nós sabemos que o ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos e meio. Lucas diz que ele começou com aproximadamente 30 anos. Mas o tempo, a duração, a gente só consegue calcular por causa de João. Porque João é o evangelista que dá ênfase em Jesus, fazendo alguns milagres em Jerusalém. No capítulo 5 de João, no capítulo 9 de João. Que alguns entendem que são os 2 milagres, os únicos 2 milagres que Jesus faz em Jerusalém. Quando ele pega o enfermo que está lá no tanque de Betesda, que a gente chama de paralítico, né? Por causa da epígrafe, né? Provavelmente era um paralítico, mas a Bíblia diz que ele era enfermo, né? Então, Jesus cura ele, e o cego do capítulo 9 de João, do tanque de Siloé, que provavelmente foram os únicos milagres registrados de Jesus em Jerusalém. Então, Paulo nasce numa data aproximada, de 5 a 10 aí, segundo o Datafolha, né? Pode passar, por favor. Então, perceber que essas datas assim é meio estilo Datafolha mesmo, né? Então, essa aqui é uma gravura encontrada na região de Éfeso, tá? Talvez não dê para você enxergar muito bem, porque tá, né? A gravura não está tão boa, mas é assim mesmo. Essa aqui é uma gravura do apóstolo Paulo, e a mulher que está à minha esquerda, mas à direita de vocês, é uma mulher chamada Tecla. Então aqui é Paulo e Tecla. Paulo e Tecla. Aí você me pergunta, eu nunca ouvi falar de Tecla, porque não está na Bíblia, certo? Mas é um livro, tá? É um ato, chamado Atos de Paulo e Tecla. Você consegue achar ele em PDF para você ler, se você quiser, ok? Não é um livro canônico, tá? Não entrou no cânon, mas é um livro que tem a descrição física do apóstolo Paulo, como Paulo era fisicamente. E no livro de Atos, no Atos de Paulo e Tecla, a gente tem uma descrição do apóstolo Paulo. Olha só, ele é descrito como um homem de tamanho mediano, com uma estrutura um pouco robusta, certo? Seu cabelo era esparso, ou seja, era meio careca, esparso, sabe que? Suas pernas eram levemente curvadas, seus joelhos eram pronunciados, e tinha grandes olhos, suas sobrancelhas eram unidas, e seu nariz era um pouco grande. Dizem que é por isso que Paulo não casou, eu não sei, né? Né? Porque pela descrição aí, dá a entender que Paulo não era muito atraente fisicamente, né? Mas é uma descrição aí. Inclusive, já deixa eu colocar uma curiosidade aqui, né? Há um debate, né, se Paulo casou ou não. Alguns acham que Paulo era viúvo, outros que Paulo nunca se casou. Por quê? Porque quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, ó, digo que fiquem como eu. Só que no contexto, ele está falando dos solteiros e dos viúvos. Aí não dá para saber se ele está dizendo, ó, fique como eu que sou viúvo e não casei mais, ou se ele está dizendo, fique como eu que sou solteiro e nunca casei, certo? Alguns até acham que ele era casado mesmo, por causa da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, quando Paulo diz bem assim, ó, porventura não posso eu, assim como Pedro, levar uma amiga irmã, que era esposa. Paulo está dizendo, será que eu não posso levar minha esposa? Eu não tenho direito? E aí, alguns entendem, não, ele era casado sim. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não, Paulo nunca se casou. Pelo que eu leio, não consigo enxergar nenhuma evidência disso, certo? Mas se você pensa diferente, você também é livre, porque essas coisas você vai descobrir só no céu, né? Se a gente chegar lá. Então, quando a gente chegar lá, a gente descobre. Um dado interessante, provavelmente quando Paulo diz, eu não tenho o direito de levar alguém, ele não está dizendo que ele tem uma esposa, mas ele está dizendo que ele tem o direito de usufruir do auxílio da igreja, entende? Como um apóstolo, mas ele não faz isso. Paulo, olha como que Paulo sofre, né?
Paulo não aceita ajuda financeira para o seu ministério da igreja de Corinto, não aceita. Então a igreja de Corinto falava: você não é apóstolo, porque se fosse aceitava. Mas se ele aceitasse, eles iam falar: não é apóstolo, está querendo extorquir a gente. Então o que ele fizesse ia dar errado. Mas já a igreja de Filipos enviou dinheiro para o apóstolo Paulo. Ele aceitou a ajuda financeira da igreja de Filipos, pessoal, para ajudar ele no seu ministério. E aí no capítulo 4, no verso 13, Paulo aceita o dinheiro, mas ele diz bem assim, no capítulo 4 de Filipenses, ele fala: ó, sabe de uma coisa, eu já sei ter em abundância, em escassez, estar com fome, com sede, ter onde dormir, não ter onde dormir, passar frio, calor, já sei, já aprendi a sofrer todas essas coisas. Em todas essas coisas eu já passei. E eu posso tudo naquele que me fortalece. O que Paulo estava dizendo é: o dinheiro de vocês não é o responsável por sustentar o meu ministério. Quem sustenta o meu ministério é Deus. Porque eu sei estar na bonança, mas também sei estar na escassez. Porque Deus me sustenta em todas essas coisas. Posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Então, além de receber o dinheiro, ainda dá uma exortada e ensinada para o povo também não ficar se achando demais, né? Então, saiba. Então, nessa gravura aqui, tem um livro interessante, chamado Em Busca de Paulo. É um livro muito crítico, tá? É interessante por causa da capa, certo? Do Dominic Crossan. Ele traz a reconstrução, tá, do Paulo e Tecla. Tecla era considerada uma discípula de Paulo, segundo Atos de Paulo e Tecla. E aí ela está mais ou menos na mesma altura que Paulo, segundo Dominic Crossan, representa que ela tinha a mesma autoridade que Paulo. Eu acho que essa leitura dele não é exatamente assim, mas o Dominic Crossan já tem uma leitura mais pós-moderna, tá? Como eu disse, a gente tem várias leituras de Paulo, né? A leitura mais pós-moderna, ela já está enxergando algumas coisas ali que talvez não fosse bem isso. Por favor, pode passar. Okay. Mais 2 livros aí importantes para vocês. N.T. Wright, Paulo, uma biografia, e um guia ilustrado sobre Paulo, ok? 2 livros interessantes. Paulo era um cidadão romano, ele menciona isso em Atos, capítulo 22, verso 28. Ele era descendente da tribo de Benjamim, certo? Uma tribo que na história de Israel teve um histórico meio esquisito. Se você nunca leu Juízes, capítulo 19, até o verso do capítulo 20 ali, leia quando chegar em casa, e você vai ver uma passagem interessantíssima sobre a história de Benjamim, como essa tribo era amorosa. Você vai descobrir lá, certo? Quem já leu está sabendo aí o que está acontecendo, né? Quem não leu ainda, você vai ver. Uma mulher ser cortada em 12 partes, enviada, é uma coisa meio simples, é uma coisa do dia a dia, né? Ambiente religioso. Paulo se descreve como um fariseu. O fariseu, hoje, virou xingamento, né? Se eu chamar alguém de fariseu hoje, a pessoa vai querer bater em mim, porque eu estou chamando ela de hipócrita. Mas nos tempos de Paulo não era assim, ok? Fariseu era o separado. Era aquela pessoa separada para o serviço de Deus, para a obra do Senhor. Os fariseus, eles usavam vestes compridas, com versos na orla das suas vestes. Eles oravam e jejuavam semanalmente. Os fariseus, eles que cuidavam da sinagoga. Quando você lê o Novo Testamento, você percebe uma diferença do Novo Testamento para o Antigo Testamento. Por quê? Termina ali Malaquias, você nunca ouviu falar de sinagoga, você nunca ouviu falar de saduceu, você nunca ouviu falar de fariseu. Aí entra o Novo Testamento, está lá, saduceu, fariseu, sinagoga. Meu Deus, de onde que veio isso? A sinagoga, ela se origina, a princípio, na Babilônia. Quando os judeus foram levados para a Babilônia, e ficaram ali 70 anos, eles não tinham mais o templo. Então eles precisavam de um lugar para poder se reunir. Então eles se reuniam em um quarto. Esse quarto em grego era chamado de sinagoga, um quarto, um cômodo. Era um lugar que eles se reuniam para ler a Torá, para ler a lei, para ler as escrituras. Quando eles voltaram do cativeiro, e o templo foi reconstruído, eles continuaram com a prática de se encontrar na sinagoga. Então no Novo Testamento, você tem 2 pontos de culto, que às vezes até rivalizam, que é a sinagoga e o templo. Quem domina o templo? Saduceus. Quem domina a sinagoga? Fariseus. Então, os fariseus eram os responsáveis pela sinagoga, os saduceus responsáveis pelo templo. Então você tem aí esses 2 polos de culto. Em Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 18, quando Jesus inicia o seu ministério, ele está em Nazaré, em uma sinagoga.
E lá ele começa o seu ministério, em uma sinagoga. Então no templo, os saduceus comandavam. Os saduceus não acreditavam em vida após a morte, em existência de anjos ou demônios, em liberdades, eram mais deterministas. Eles não acreditavam em céu e inferno. Eles acreditavam só no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E eles diziam que não havia base nenhuma para a crença em vida após a morte no Pentateuco. Enquanto que os fariseus acreditam na existência de anjos, demônios, vida após a morte, céu, inferno, juízo final. Até uma discussão, inclusive, né, alguns acham que Jesus era fariseu, outros acham que não. E essa discussão é abrangente. Então Paulo era um fariseu. Ser um fariseu era uma questão de orgulho, porque você era aquele separado. Os sacerdotes tinham o costume de se lavar, de se banhar. Os fariseus aderiram a essa prática. Então eles se lavavam, se limpavam. Por isso que em João, no capítulo 2, quando Jesus chega no casamento, nas bodas de Caná, ele faz o milagre. O que ele pega? As talhas que eram usadas para purificação, que era um ritual judaico de purificação. Eles se lavavam. E aí Jesus chega ali, e Jesus é como se Jesus estivesse dizendo bem assim: olha, por tantos anos vocês estão usando essas talhas para se purificar, e essa água aqui, esse ritual nunca transformou a sua vida, mas eu cheguei agora e eu promovo a verdadeira transformação. Aquilo que eles usavam, as talhas, não tinha poder de transformar nada. Jesus pega aquelas talhas e com elas opera a transformação. E você vê isso no capítulo de João adiante, você vê Jesus usando a água ali com muita frequência, mostrando como que ele opera a verdadeira transformação. Então Paulo era um fariseu. Os fariseus, eles também julgavam as pequenas causas, eles que ensinavam os judeus geralmente a ler. Então a sinagoga era até um tribunal de pequenas causas, era muito importante naquela época. Ser excluído da sinagoga era muito complicado. Por isso que em João, no capítulo 9, tem um cego que foi curado, e aí chamaram o pai e a mãe do cego. E aí, quando chamaram o pai e a mãe do cego, perguntaram: esse que é seu filho? É. Ele era cego? Era. E por que ele está vendo? Aí o pai e a mãe do cego falaram assim: eu não sei, ele já tem idade, pergunta para ele. Né? Na cara, né? Por quê? Aí o texto diz assim, ó: porque tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Ser expulso da sinagoga é você ser excluído socialmente, porque é o lugar de encontro, é o lugar de adoração, é o lugar, é a escola, é o tribunal, é tudo. Imagina ser expulso da sinagoga. Então eles preferem negar a Cristo. João no capítulo 12, verso 42, diz que muitos criam em Jesus, mas não confessavam, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles temiam ser expulsos da sinagoga, então preferiam não confessar a Cristo. Para você ver a importância da sinagoga. E olha que interessante, quando você compara aí o capítulo 5 de João com o capítulo 9, você tem os 2 milagres que eu falei em Jerusalém. É um exercício para fazer em casa depois. No capítulo 5, um homem é curado, estava 38 anos no tanque. Ele é curado, Jesus, ele sai dali e vai para o templo carregando a cama. Os fariseus falam: por que você está carregando a sua cama? Você não pode carregar nada no sábado. Aí ele fala: aquele que me curou disse para eu carregar a cama. Aí eles falam: quem te curou? Ele diz: não sei. Só que demora um pouco, ele se encontra com Jesus no templo. E aí Jesus fala para ele: vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Sabe o que ele faz? Sai dali, vai correndo lá nos fariseus e fala: descobri quem me curou, foi aquele lá. Aí a Bíblia diz bem assim, ó: e por causa disso, eles intentaram matar Jesus. Quando você compara o capítulo 5 com o capítulo 9, o cego do capítulo 9 defende Jesus até a última hora. Ele briga com os fariseus defendendo Jesus, dizendo: eu nunca ouvi falar que um pecador fizesse isso. Ele defende Jesus. O cara do capítulo 5 entrega Jesus para a autoridade. E a palavra grega ali para entregar é, como ele sai para ir até a liderança, é de alguém que sai para acompanhar como líder. Então, quando você compara os dois, qual seria o pecado maior? Negar o único que pôde fazer um bem a você há 38 anos. Ele estava ali há 38 anos, nunca ninguém fez um bem a ele. A única pessoa que teve a coragem de ajudar, estender a mão e fazer algo, ele foi e fez o quê? Entregou para as autoridades. Já viu prestar atenção nisso? É uma coisa interessante, né? Então Paulo, ele era fariseu, hebreu de hebreus. E aí surge um ponto interessante. No judaísmo do segundo templo, esse é o nome que se dá ao judaísmo na época de Paulo.
judaísmo do segundo templo, porque o templo que existia, o templo embelezado por Herodes, é considerado o segundo templo. O primeiro é o de Salomão, o segundo é o de Herodes, porque ele só embelezou o templo que foi construído na época de Malaquias, Ageu e Zorobabel. Então, existia uma crença naquela época, de que alguns homens eram referência. Quais? Primeiro, Finéias. Números capítulo 25, olha o que está acontecendo. No contexto ali, Balaão foi contratado para amaldiçoar Israel. Balaão não consegue. Então o que ele faz? Ele dá um conselho para o rei Balaque: pega as mulheres e envia elas para o acampamento, porque os israelitas vão se deitar com ela, e aí você vai conseguir destruir Israel. O que eles fizeram? Exatamente isso, mandaram as mulheres para o acampamento. Os israelitas pegaram as moabitas, ficaram se deitando com ela. Deus enviou uma praga no acampamento, começou a matar um monte de gente. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ele foi, pegou uma lança, e viu que um homem entrou na tenda com uma mulher. Ele pegou a lança, chegou lá e matou os dois, atravessou os dois com a lança. Por causa disso, a praga cessou. Aí, Deus fala bem assim: porque Finéias foi zeloso pelo meu nome. Finéias foi zeloso pelo meu nome. Agora, o Salmo 106, o verso 30 e 31, diz que isso foi-lhe imputado por justiça. Na Bíblia, duas pessoas são consideradas justas assim, de forma mais clara. Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, porque creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. E Finéias, porque matou pelo zelo. Ele matou para a glória do Senhor. Graças a Deus não faz isso mais hoje em dia, né? Certo? Então naquela época ainda fazia. O segundo exemplo, Elias. 1 Reis capítulo 19 verso 14, ele diz: Senhor, eu fui zeloso. Qual é o zelo? Olha o capítulo 18, mata 400 profetas de Baal e 450 de Azera, ou seja, 850 pessoas morreram. Ele matou, vamos lá, degolado, mata. Zelo, zeloso. O segundo exemplo, Judas Macabeu com seu pai, Matatias, também ali no período segundo século antes de Cristo, que também mataram em nome de Deus, defendendo a fé. Aí Paulo tinha quais exemplos? Finéias, Elias, Matatias, Judas Macabeu. Ou seja, esse era o exemplo de zelo. Paulo diz, inclusive, em Filipenses capítulo 3, versículo 6, que ele era zeloso. Ele repete em Gálatas também. Então o zelo de Paulo era: se precisar matar, para que a obra do Senhor não sofra, a gente mata. Porque Finéias matou e Deus se alegrou. Porque Elias matou e Deus se alegrou. Então esse era o perfil que você tinha naquela época. E aí Paulo seguia esse caminho. Por isso que Atos, do capítulo 6 ao 7, diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, quem estava segurando a capa dos apedrejadores era Paulo. Paulo estava lá, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, Paulo segurava a capa dos apedrejadores, consentindo na morte de Estevão. Então esse era o modelo de ação que você tinha naquela época. Agora faz sentido para nós entender por que Paulo, sendo um judeu, ele disse que ele excedia a todos da sua época em zelo. Ele excedia a todos da sua época, por quê? Porque ele tinha coragem de fazer o que era preciso, segundo ele acreditava, né? Por favor, próximo. Aqui tem uma breve cronologia aí da vida do apóstolo Paulo. Interessante, tá? Essa informação que eu dei desse pano de fundo sobre o judaísmo do segundo templo é narrado pelo N.T. Wright, aquele livro que eu coloquei, uma biografia, tá? E o guia ilustrado do apóstolo Paulo. Eles mostram esse pano de fundo, certo? Como que esses nomes eram influência para os judeus daquele tempo. Não dava muito a brincar com esse povo nessa época, né? Eles eram corajosos. Então, nascimento de Paulo, ele coloca ali entre o ano 5 e 6, aproximadamente, nesse cronograma. Paulo, ele, depois que nasce em Tarso, ele fica um tempo ali e vai estudar em Jerusalém. Paulo tinha uma irmã que morava em Jerusalém. Nós não sabemos, não temos informação
mais sobre ela. Sabemos que ele tinha uma irmã ali e um sobrinho também. É provável que a família de Paulo tenha ido morar em Jerusalém para acompanhar Paulo nos estudos. Em Jerusalém ele estuda com Gamaliel. Você tinha duas grandes escolas naquele tempo, a escola de Shammai e a escola de Hilel. Gamaliel era um descendente da escola de Hilel. Então Paulo estudava em uma escola rabínica. Naquela época, se você quisesse ser um rabino, um grande mestre da lei, você tinha que estudar em uma escola rabínica. É por isso que em João, no capítulo 7, eles falam a Jesus: você não estudou em escola nenhuma, como que você pode ensinar? Então Jesus não passou pelas escolas rabínicas ali, conhecidas da época. Então por isso que alguns diziam: você não estudou em escola nenhuma. Mas muitos reconheciam que Paulo era um mestre. Então quando você olha, por exemplo, em João no capítulo 3, Nicodemos chega e diz: vejo que tu és mestre, dá para saber pelo teu ensino. Então como Jesus confrontava eles inclusive. Então Paulo vai estudar em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Gamaliel aparece no livro de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 4 mais ou menos, como sendo uma figura até importante. É provável que Gamaliel fosse depois o líder do Sinédrio, que era a cúpula judaica que julgava algumas causas mais importantes, certo? Então Paulo estudou aos pés de Gamaliel e era um discípulo mais radical. O interessante é que o Gamaliel não era radical, mas Paulo era. Quando você olha Atos, por exemplo, e os discípulos são presos, porque estavam pregando sobre Cristo, eles fizeram uma reunião, aí Gamaliel falou bem assim, gente, vamos mexer com esse povo não. Vocês lembram de Teudas e Judas, outros que se levantaram e começaram a pregar? Cadê esse povo? Todo mundo sumiu, dispersaram. Não mexa com esse povo não. Se for de Deus, isso aí vai prosperar. Se não for de Deus, vai acabar. Agora, imaginem só, se essa obra é de Deus e nós estamos lutando contra Deus. Esse foi o conselho de Gamaliel, um conselho sensato, né? Não vamos mexer com esse povo não. Paulo não pensava assim. Essa lição ele não quis de Gamaliel. A ideia de Paulo era exatamente outra. Paulo, ele pegava carta com o sumo sacerdote para perseguir os cristãos, lançá-los em prisão, açoitar, matar se preciso for. Então a política de Paulo era um pouco mais radical, era estilo Finéias, Elias, essa galera, certo? Então você percebe que Paulo tinha uma pegada um pouquinho mais dura, né? Inclusive interessante, existe uma área que é chamada psicobiografia. Algumas pessoas conseguem estudar um pouco do perfil da pessoa, até os traços psicológicos, pelo escrito, né? E geralmente alguns chegam a dizer que Paulo tinha uma personalidade muito forte. Uma personalidade muito forte, você percebe pelos escritos. Quando ele vai na primeira viagem missionária, e João Marcos vai com eles, chega em certa região ali, Perge, na Panfilha, João Marcos fala: eu vou voltar, não quero ir mais. João Marcos volta. Na segunda viagem missionária, Barnabé diz: vamos chamar o João Marcos de novo? Esse João Marcos é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho, certo? É o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho. Nós temos o Evangelho de Mateus, Marcos, é esse Marcos, tá? Barnabé fala: vamos levar o João Marcos de novo? Paulo diz: não, esse aí não. Por quê? Não, ele voltou na primeira viagem, esse não vai mais. E aí Barnabé ficou tão bravo que a Bíblia diz que houve uma grande discussão entre eles, a ponto de Barnabé falar: se Marcos não for, eu não vou. Paulo falou: então você não vai. E aí Paulo junta com Silas e vai para um lado, Barnabé com Marcos vai para outro, né? Melhor ainda, né? Mais missionário no campo, né? Mas a coisa surge de um conflito. Depois, tá? Paulo se reconcilia com Marcos, tá, ok? Algumas pessoas, né? Um dia eu preguei em uma igreja, falei sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e aí falando sobre Paulo diante da morte e tudo mais, Paulo com convicção, combati o bom combate. Aí no final, o pastor falou para mim assim, eu não concordo com você. Se o senhor me fala o que você não concorda, né, para eu poder aprender também. Você falou que Paulo estava com convicção, que ele estava salvo e tal. Eu acho que não estava. Mas de onde que o senhor tirou isso? Porque ele diz assim, traga João Marcos, porque é o último ministério. Está vendo? Ele estava querendo se reconciliar com Marcos antes de morrer, para ele não ir para o inferno. Eu falei, então, mas o senhor já leu Colossenses? Ele já. O senhor reparou que em Colossenses ele cita João Marcos? E Colossenses ele escreve na primeira prisão em Roma, bem antes de morrer.
indicando João Marcos, isso significa que Paulo já tinha uma relação boa com João Marcos muito antes. Então não adianta a gente tentar forçar, né, as coisas ali. Paulo na verdade já tinha, eu não sei em que momento os dois se acertaram, né, mas se acertaram, né? Porque Paulo indica João Marcos, João Marcos. Então Paulo era essa pessoa de uma personalidade dura. Quando precisava, inclusive nessa carta que nós lemos aqui, olha que interessante. Paulo, ele teve um problema sério com a igreja de Corinto. Um problema sério. O Schinelli, no seu livro, Paulo, Vida, Obra e Pensamento, ele diz que Paulo foi até expulso de lá. É provável que Paulo tenha ido lá, muito bravo, e que os irmãos até mandaram ele embora. Paulo escreve uma carta, envia para a igreja de Corinto, que é chamada Carta de Lágrimas, que nós não temos essa carta. Paulo inclusive diz que depois se arrependeu. Sabe quando você pega e manda mensagem para alguém, quando você está irado, e depois você pega e você vai ler e fala, meu Deus, não precisava ser assim, né? Paulo fez isso, ele escreveu uma carta, imagina, carta de lágrimas, ele escreveu chorando, de certeza que o coração dele estava bem, e ele mandou essa carta, e Tito levou. E Paulo diz que ele ficou esperando Tito, e ele ficou tão inquieto, ele fala sobre isso na segunda carta, no capítulo 1 até o 2, e depois você pode ler. Paulo diz que ele estava tão inquieto, que ele não conseguia nem pregar, esperando Tito vir. Quando Tito voltou, para ver qual foi a reação da igreja, né? Quando Tito voltou, Tito falou, Paulo, fica tranquilo, os irmãos se arrependeram. Aí Paulo falou, graças a Deus, né? E aí o que Paulo diz? Depois a gente tem, aí ele manda a segunda carta. Então na verdade na cronologia, nós temos duas cartas que Paulo envia à igreja de Corinto que nós não temos. Ele mandou 4 cartas, nós só temos 2. Alguns dizem que a primeira na verdade foi a segunda, e a segunda seria a quarta, né? E aí Paulo fala bem assim, olha, vocês estão dizendo aí que eu, em minhas cartas sou poderoso, mas que a minha presença física é desprezível. Imagina alguém dizer que Paulo, que a sua presença física é desprezível, porque Paulo não fala tão bem quanto poderia. Por que a igreja de Corinto está dizendo isso? Porque Corinto estava na região da Caia, da Grécia, tinha escolas filosóficas lá, os maiores oradores vinham da Grécia, eles discursavam, ensinavam retórica, oratória, e um grande líder das escolas filosóficas, ele tem que ter discípulos. Sócrates tinha discípulos, Platão tinha escola, academia, Aristóteles tinha uma escola, o liceu. Se você é um bom filósofo, um bom orador, você tem que ter discípulos, e eles te sustentam. Agora imagina Paulo, chega lá, não quer que ninguém sustente ele, e não quer discípulos para si, mas para Cristo. E quando chega em Corinto, e o mais interessante é isso, Paulo sai de Atenas, no capítulo 17 de Atos, onde ele prega uma mensagem filosófica em Atenas, e vai para Corinto. Chega lá em Corinto, Paulo diz que ele não usou palavras de sabedoria humana, prega uma mensagem simples. Aí você imagina os irmãos ouvindo Paulo com aquela mensagem simples. O que eles falaram? No capítulo 11 da segunda carta, eles dizem que Paulo não tinha conhecimento. É como se eles estivessem falando que Paulo não tinha currículo. Paulo, você não tem currículo, você não tem conhecimento, você não tem presença física, você não é bom em oratória, você não é bom em retórica. Paulo era bom em tudo isso, só que ele não usava isso aí. Ele entendeu que ele não precisava usar a sua oratória e retórica ali para poder convencer os irmãos, porque o evangelho é poderoso para a salvação de todo aquele que crê. É isso que Paulo acreditava. E aí, olha o que Paulo diz. Paulo diz, no capítulo 11 e até o 12, ele diz, irmãos, eu não sou como alguns que se medem, ficam se comparando. Mas, já que eles estão fazendo isso, Paulo diz assim, me tolere na minha loucura. Ele vai usar a mesma ferramenta que esses mestres de oratória usavam. Porque eles ficavam se gabando, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho 10 doutorados, eu já preguei em 50 cidades, 10 pessoas ficam desmaiadas, e ele sai contando. Você sabe tudo da vida dele, mas de evangelho você não sabe nada. E aí Paulo disse assim, já que é assim, eu vou fazer o mesmo que eles fazem. Vocês não toleram eles? Me tolerem também, vou fazer o mesmo que eles fazem. E aí Paulo começa a falar dele agora, mas não para se vangloriar, mas porque ele sabia que era o evangelho que estava em jogo. Ele sabia que era o evangelho que estava em jogo. E aí o que Paulo faz? Paulo diz, eles são judeus, eu muito mais. São hebreus, eu mais ainda. Era fariseu, zeloso.
eles sofreram muito mais em naufrágios. Paulo começa a citar toda a sua experiência. Paulo foi expulso de Damasco, teve que fugir por um cesto no muro para não morrer. Paulo foi açoitado em Filipos, foi chamado de tagarela em Atenas, teve que fugir de Tessalônica, fugir de Bereia, picado por uma serpente em Malta, preso em Jerusalém, enviado para Roma, por 2 vezes aprisionado em Roma. Paulo foi escorraçado, Paulo sofreu naufrágios muitas vezes, e ele começa a escrever todo o seu sofrimento. Aí ele diz: e não bastasse isso, eu conheço um homem, que se no corpo não sei, se fora do corpo eu não sei, foi levado ao 3º céu, e viu coisas inefáveis, que não é lícita dizer aos homens. Mas, ele está falando dele mesmo. Mas para que eu não me gloriasse, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me vangloriasse das visões. Paulo diz: mas tudo isso aqui não é nada, porque se for para me gloriar, eu me glorio nas minhas fraquezas. Por quê? Porque ele diz: 3 vezes eu orei e disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E por 3 vezes o Senhor disse: não ores mais, porque eu não vou tirar. Quem sabe Paulo tem orado e falado: Senhor, se eu tirar esse espinho da minha carne, eu vou pregar mais, eu vou escrever mais cartas, eu vou fazer mais, eu vou trabalhar mais. Aí Deus fala: Paulo, o que você precisa para fazer a minha obra, eu já te dou, você já tem. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo entende e diz: glória a Deus por isso, porque quando estou fraco, então sou forte, porque a força de Cristo se manifesta em mim. Paulo disse: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque eu sei que eu sou fraco, mas Cristo é forte, e se eu estou nele, eu tenho força. Então aqui Paulo está se defendendo, constantemente Paulo tem que defender o seu apostolado. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, Paulo faz 3 defesas. Primeiro, seu apostolado, capítulo 1 de Gálatas, ele diz: ó irmãos, eu não sou apóstolo porque eu quero, mas o Senhor me chamou, segundo a vontade de Deus. Então ele está mostrando, por quê? Porque Paulo não era um apóstolo como o colégio apostólico, né? Os 12 que andaram com Cristo, que foram chamados por Jesus, que andaram desde o batismo de Cristo, estavam lá, a morte e a ressurreição. Paulo não estava nesses momentos. Por isso que ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que ele é como que um abortivo. Paulo foi chamado por último, por isso que ele era rejeitado por muitos. Paulo passava em um lugar e pregava, vinha uma comitiva despregando o que Paulo pregava, e eles diziam: Paulo não é apóstolo, não foi enviado por Jerusalém. Segundo, a mensagem de Paulo está incompleta, porque Paulo está falando que Cristo é suficiente para salvar? Não, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, a alimentação judaica. E terceiro, as intenções de Paulo não são puras, ele quer glória humana. E aí, escrevendo aos Gálatas, Paulo diz: primeiro, não sou apóstolo porque eu quero, o Senhor Jesus me chamou. Segundo, a mensagem que eu prego é o evangelho pleno. E Paulo diz: se aparecer alguém pregando outro evangelho, heteros evangelium, um evangelho diferente, ainda que seja um anjo, anátema, despreze, porque o evangelho verdadeiro é esse aqui. Paulo não aceita que ninguém comece a colocar condições. Para ser salvo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se a gente pudesse fazer alguma coisa para ser salvo, Jesus não precisava ter morrido. Eles estão tentando tirar a centralidade da cruz. Paulo mostra que a cruz é central, não há mérito humano ali. Paulo não aceita que a mensagem do evangelho seja mexida, ele não permite, porque os judaizantes queriam acrescentar cláusulas, Paulo não permite. E terceira coisa, Paulo diz: se eu quisesse glória humana, eu não teria aceitado a Cristo, porque eu era o mais promissor da minha época, a pessoa que tinha uma carreira brilhante pela frente. Eu deixei tudo isso para ser um perseguido em nome de Cristo? Que glória que é essa? Não faz sentido. Se isso não for Deus, Paulo está dizendo, não tem lógica, porque ninguém faria isso. Então, na cronologia aí, Paulo se converte aproximadamente no ano 34, alguns colocam até 36, na estrada de Damasco, e aí começam as primeiras pregações. Paulo fica ali naquela região, depois que ele se converte, ele fica 3 anos na região da Arábia, não se sabe o que fazendo,
pregando, meditando, orando, só Deus sabe, mas ele fica ali naquela região. Depois, Paulo sai da região da Arábia e vai a Jerusalém. Isso está descrito no capítulo 9 de Atos. Quando ele vai a Jerusalém, lá ele não é bem recebido, porque quem que vai receber? O homem perseguia todo mundo, ele é odiado pelos judeus, porque agora ele é um traidor, e é temido pelos cristãos. Então, quem que vai receber? E aí todo mundo ficou com medo de Paulo, mas Barnabé foi lá e abraçou Paulo, disse: não gente, Paulo está diferente. Barnabé abraçou Paulo, tanto é que Barnabé não é nem nome, ele recebeu esse codinome, significa filho da consolação, no capítulo 4, os apóstolos que deram esse nome a ele. Por quê? Porque ele era um consolador, ele era alguém que estava ali, foi colocado para ajudar o outro, então os apóstolos chamavam ele de Barnabé, aquele que consola, o filho da consolação. E aí ele foi, abraçou Paulo, e levou Paulo, apresentou aos apóstolos. Paulo ficou com Tiago e com Pedro, provavelmente Paulo era amigo de Pedro, amigo íntimo. Tem um livro do James Dunn, depois eu vou falar um pouco sobre ele, que é chamado Unidade e Diversidade do Novo Testamento. Um livro muito bom, mas tem uma visão um pouco complicada. O James Dunn, ele diz que Paulo e Pedro e Tiago provavelmente eram inimigos. Por que o James Dunn diz isso? Por causa de um texto, ali do 3º século mais ou menos, chamado Pseudo-Clementina. Nessa Pseudo-Clementina, uma carta, Pedro e Tiago se referem a Paulo como seu maior inimigo. Seu maior inimigo. Então, James Dunn faz uma leitura disso aí, dizendo que Paulo e Pedro e Tiago eram inimigos, mas isso aqui é sem base, sem fundamentação nenhuma. Quando você vê os registros, outros registros, não tem fundamentação, tá? Então, na verdade, é uma interpretação muito equivocada do pensamento de Paulo, de Tiago e de Pedro. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito, é a carta de Tiago. A carta de Tiago é o primeiro texto do Novo Testamento que foi escrito. E alguns acham que essa carta foi escrita para combater uma corrupção da pregação de Paulo. Como assim? Paulo prega sobre a graça. Inclusive, escrevendo aos Romanos, ele mesmo já diz que alguns já estavam usando a pregação dele para viver uma vida leviana, né? Então, vou pecar mais para a graça ser maior? Não, de forma alguma. Os nicolaítas faziam isso. Então, alguns começaram a pegar a mensagem de Paulo, de que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e começaram a dizer que não precisava de obras. O nome disso é antinomianismo, ou antinomismo, tanto faz. Nomos em grego é lei, tá? Alguns começavam a dizer, não precisa de obras, as obras são desnecessárias. E aí Tiago escreve essa carta para combater, não Paulo, mas uma deturpação da pregação de Paulo, certo? Porque na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 16, Pedro mesmo diz que Paulo escreve coisas difíceis de entender e que as pessoas distorcem. Ora, se Pedro tinha dificuldade de entender Paulo, imagina a gente, né? Que está aqui, né? Nessa distância. Pedro que andou com Jesus e tudo mais. Então, imagina a gente. Então, o ensino distorcido de Paulo, algumas pessoas começaram a pegar o ensino de Paulo e distorcer. Então, é provável que Tiago escreva essa carta para combater essa distorção. Então, a carta de Tiago é o primeiro livro do Novo Testamento. Depois, vem, provavelmente, Gálatas. Você vai perceber, talvez o pastor Silas Daniel siga uma cronologia diferente a partir desse momento, tá? Há uma disputa aí no meio acadêmico sobre qual é o primeiro texto de Paulo. Alguns dizem que é a primeira carta de Tessalonicenses, outros dizem que é Gálatas. Eu aceito Gálatas, tá? Por alguns motivos, mas não convém explicar agora, porque isso aí é muito fora mas entendo que é Gálatas. Então, se você teria a carta de Tiago, entre o capítulo 13 e 14 de Atos, a carta de Tiago. Entre o capítulo 14 e 15 de Atos, Gálatas, certo? Gálatas. Então, seria essa cronologia. Você percebe que os evangelhos vão ser escritos depois que a maioria das cartas de Paulo já tinham sido escritas. Os evangelhos não foram os primeiros escritos do Novo Testamento, como a gente às vezes pensa, né? Muito pelo contrário, tá? A maioria das cartas de Paulo foram escritas primeiro e só depois os evangelhos foram escritos, ok? Então você tem aí Paulo indo a Jerusalém. Chega em Jerusalém, o que acontece? Lá em Jerusalém, o povo começa a querer matar Paulo. E eles perceberam, vão matar Paulo aqui. O que a gente faz? Eles pegaram Paulo, levaram para Cesareia. De Cesareia, Paulo foi para Tarso, onde ele nasceu.
E ele vai ficar aproximadamente 11 anos ali, 10 anos e pouquinho. Ou seja, passou 14 anos. 14 anos. Paulo lá em Tarso, talvez fazendo tenda. Porque Paulo tinha uma profissão de fazer tenda. E aí, cadê Paulo? Some. Ninguém mais tem notícia de Paulo. Só que aí depois, em Atos, no capítulo 11, o que Barnabé faz? Barnabé vai em Antioquia. Olha que interessante. No Novo Testamento, você tem dois centros, em Atos dos Apóstolos, você tem dois centros importantíssimos do cristianismo. Dois centros. Jerusalém e Antioquia da Síria. Jerusalém e Antioquia. Jerusalém é o lugar em que os judeus que se convertem, os judeus cristãos, ficavam. Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a primeira carta do Novo Testamento, era o líder, ali, depois de um tempo. Antioquia era uma igreja formada por gentios. Olha só um problema. E agora? Os gentios estão se convertendo. Será que os gentios precisam guardar o sábado? Será que os gentios precisam parar de comer carne de porco? Será que os gentios precisam circuncidar? E agora? Surgiu uma polêmica. Paulo ensinava que não. Só que na igreja de Antioquia, chegou um grupo de judeus que vieram de Jerusalém e ensinavam que sim, tinha que circuncidar. Se esse grupo tivesse vencido, todos nós hoje, homens, seriam circuncidados, né? Se fosse criança, dá tudo bem, dura é adulto, né? Tem uma passagem na Bíblia, em Gênesis ali, capítulo 34, mais ou menos, diz que a pessoa ficava mais de 3 dias sem aguentar andar. Imagina a dor, né? Terrível. Então, sábado, não poderíamos, né, guardar o sábado. A gente não ia poder comer uma carninha de porco, uma pancetinha bem assada, certo? Né? Imagina só que tristeza, né? Graças a Deus esse grupo não venceu, né? Não venceu, mas deu muita briga. A gente tem que agradecer muito Paulo, viu? Deu muita briga. Essa briga terminou, foi lá para Jerusalém. Em Atos, no capítulo 15, é a primeira convenção, entendeu? Que você tem, né? É a reunião ministerial aí, né, pastor Nelson? E essas reuniões dá briga, a gente sabe muito bem disso, né? E lá deu muita confusão. Até que chegaram à conclusão, não. Os cristãos gentios não precisam fazer nada disso. Só que a igreja de Jerusalém fazia. Percebe? A igreja de Jerusalém continuava circuncidando e guardando o sábado, não comendo nada. E a igreja de Antioquia não guardava isso. Percebe a diferença? Você tem dois polos, o polo da igreja que é gentílica e o polo da igreja mais judaica. E aí o problema é, quando Pedro e Barnabé estavam lá na igreja de Antioquia, todo mundo alegre, comendo, feliz, de repente Pedro e Barnabé viu uma comitiva lá de Jerusalém. O que os dois fizeram? A gente vai no banheiro ali, sabe, disfarçadamente, né? Levantaram e saíram. Paulo viu aquilo, mas Paulo não deixou para depois. Paulo chamou os dois e falou bem assim, né, trazendo para os nossos dias, né? Mas vocês são hipócritas mesmo, viu? Vocês são hipócritas, porque agora e há pouco vocês estavam comendo com eles aqui, e viram esses judeus que chegaram e se levantaram e saíram. Como vocês querem que os gentios se convertam, se vocês têm um comportamento que não dá exemplo? Paulo repreendeu Pedro e Barnabé. Você acha que Paulo era pouca coisa? Era Pedro, né? O bravo que cortava a orelha, entendeu? Então Paulo também era bravo, né? Então, não tinha tamanho não, mas o homem era bravo, né? Paulo então, ele fica ali em Antioquia. É muito provável, um dado aqui, tá? É provável, quando eu digo é provável, certo? Quer dizer que a gente não sabe se é assim mesmo, não é verdade? É provável que Paulo tenha conhecido Simão Cirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz, tá? Ele era um homem negro, é de Cirene, certo? Ele ajudou Jesus a carregar a cruz. É provável que Paulo tenha conhecido Simão Cirineu. Alguns chegam a dizer que Simão Cirineu foi pastor da igreja de Antioquia. Foi pastor da igreja de Antioquia. E olha que interessante, quando você vê Marcos, o evangelho de Marcos, quando Marcos menciona Simão Cirineu, ele disse que Simão Cirineu era pai de Alexandre e Rufo. Só Marcos menciona isso, que Simão Cirineu era pai de Alexandre e Rufo. Por quê? Porque o evangelho que Marcos escreve é direcionado à igreja que estava em Roma. Pedro prega em Roma,
A igreja pede para Marcos registrar o evangelho, Marcos registra e direciona a igreja de Roma, esse evangelho. E aí, por que ele escreve e menciona, então, Alexandre e Rufo? Porque eles eram conhecidos da igreja de Roma. É como se Marcos estivesse dizendo assim, ó, então, esse Simão Cirineu é o pai do Alexandre Rufo, que mora aí. E aí depois, quando Paulo escreve a carta à igreja de Roma, carta aos Romanos, você tem lá, Paulo também fazendo menção de Rufo, e Paulo diz assim, ó, Rufo e a sua mãe, que também é minha. Capítulo 16 ali, e a sua mãe, que também é minha. Então Paulo diz, ó, a mãe de Rufo também é minha, por consideração, evidentemente, né? Então o que alguns entendem? Que Paulo, quando ele vai para a igreja de Antioquia, ele foi acolhido ali por Simão Cirineu, pela sua esposa, por Rufo, por Alexandre. E imagina só Paulo conversando, né, com Simão Cirineu, como que foi carregar a cruz e tudo mais. Então, se isso é real, é muito interessante, né? E Rufo provavelmente seria a mesma pessoa aí, tá? Essa informação que eu estou dizendo aqui, está num livro do Richard Bauckham, As Testemunhas Oculares dos Tempos de Jesus, Evangelhos como Testemunhas Oculares. Richard Bauckham, pode achar aí quem quiser, tá? Pesquisar, ok? E aí depois, Paulo, nós temos aí a primeira viagem missionária, tá? Lá em Antioquia, a Bíblia diz no capítulo 13 de Atos, que o Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então Barnabé era o principal, ele vem em primeiro, e aí Saulo em segundo. Só que depois que eles começam a pregar, Paulo se torna o protagonista da história. Paulo ganha destaque, pela sua habilidade, né, que tinha. Então a primeira viagem missionária, aproximadamente 46 e 48 talvez, a segunda viagem missionária, e a terceira viagem missionária. Paulo então vai ser preso em Roma. Paulo ele queria ir à Espanha pregar o evangelho, mas ele acaba sendo aprisionado, tá? Ele vai para Jerusalém no capítulo 21 de Atos, e lá ele é preso. De Jerusalém ele é enviado para Cesareia, de Cesareia ele vai para Roma. Só que nessa prisão ele fica 2 anos. Quando você lê Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, termina com Paulo preso em Roma. Só que era uma prisão domiciliar. Era uma prisão domiciliar. Paulo estava tranquilo ali, tinha conforto. É nessa prisão domiciliar que Paulo escreve 4 cartas, que são chamadas as epístolas de prisão, ou cartas da prisão: Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemon. É ali que Paulo conhece Onésimo, o escravo que havia fugido do seu senhor, encontra-se com Paulo em Roma. É ali que Paulo escreve essas 4 cartas, na primeira prisão em Roma. Só que Paulo, depois, ele sai dessa prisão, ele é libertado, e aí ele vai, depois visitar a igreja de Éfeso, a região de Creta. Paulo faz aí, provavelmente uma outra viagem, e aí é nesse período que ele escreve 3 cartas, pós-prisão. Ele escreve a primeira e a segunda carta a primeira carta a Timóteo, melhor dizendo, e a carta a Tito. Escreve 2 cartas, perdão. A primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. Depois ele é preso de novo em Roma, segunda vez, e ali nessa segunda prisão que Paulo vai encontrar a morte. E é nessa segunda prisão que Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, que é a última carta do apóstolo Paulo que nós temos, a segunda carta a Timóteo. Então as 2 cartas mais pessoais do apóstolo Paulo é a segunda carta aos Coríntios e a segunda carta a Timóteo. São as 2 cartas mais pessoais, que a gente vê um pouco do coração de Paulo ali, da angústia de Paulo, inclusive. Pode passar, por favor? Conversão, como eu disse, somos 3 textos aí para conversão. Você tem Atos capítulo 9, Atos 22 e Atos 26, né? Será que Paulo caiu do cavalo mesmo, né? Como a gente fala, né? Paulo caiu do cavalo. Na verdade a gente não sabe, a Bíblia não diz, né? Diz que ele caiu, né? É provável que fosse do cavalo, ou de uma mula, ou sei lá eu do que foi, né? Mas caiu, né? Isso que importa. Então a gente não sabe. É igual a história de Dom Pedro I, né? Montado em um cavalo branco às margens do Ipiranga, né? Proclama, né? E aí depois Laurentino Gomes disse que na verdade não era um cavalo branco, coisa nenhuma. Ele estava com dor de barriga no dia. Foi uma situação muito caótica, né? Mas quando você vai registrar, você tem que romantizar a coisa, né? Então tem que ficar mais bonitinho, né? Então, na verdade, aqui Paulo tem um encontro. O interessante aqui, irmãos, é que os estudiosos entendem que a conversão de Paulo, esse encontro, é um chamado profético, como um dos profetas. Não foi uma conversão normal, não é um chamado normal, entende? Não foi como Pedro, como Tiago, como João. Na verdade foi uma coisa mais apoteótica, sabe?
como Isaías no capítulo 6, o céu se abre, como Ezequiel no capítulo 1, que vê a glória do Senhor, como Jeremias que tem visões. Então o chamado de Paulo é um chamado como se ele fosse um dos grandes profetas. Então é uma coisa muito grande, e como já foi dito aqui, né? Depois de Jesus, Paulo é essa figura mais importante da visão cristã. Paulo escreveu do Novo Testamento 13 cartas, só que olha que dado interessante, Paulo não é, em termos de extensão, ele não é o maior escritor do Novo Testamento. O maior escritor do Novo Testamento é Lucas. Mas Lucas só escreveu Atos e o Evangelho. Paulo escreveu 13 cartas, mas se você comparar em termos de extensão, só o capítulo 1 de Lucas tem mais de 60 versículos. Você pegar o capítulo 1 de Lucas, já bate um monte de carta de Paulo. Então, quando você compara a extensão, o maior em termos de extensão, números, né? O maior escritor do Novo Testamento é Lucas, depois vem Paulo, certo? Então é uma questão de números aí. Isso aqui é interessante, caiu numa prova uma vez para capelão do exército. Qual é o maior escritor do Novo Testamento? E era Lucas, né? É um dado que você pode encontrar no material do D.A. Carson, Introdução ao Novo Testamento, D.A. Carson, muito bom, vale a pena. Então, nessas 3 descrições aqui, nós temos Paulo tendo uma visão do Senhor e ouvindo uma voz. Quem estava com Paulo, viu uma luz, mas não viu mais nada, não sabia o que era. Ouviu uma voz, mas não entendeu, tá? É a maneira de conciliar, tá? Porque às vezes as pessoas perguntam, peraí, um relato diz que eles viram, outro relato diz que eles não viram, um relato diz que eles ouviram, outro relato diz que eles não ouviram. Aí você fala, peraí, eles viram ou não viram? Ouviram ou não ouviram? Eles viram e não viram, entendeu? Explicou tudo? Vamos lá, viram, mas não enxergaram. Eles viram a luz, mas Paulo viu o Senhor Jesus, e eles não viram, eles viram a luz. Eles ouviram o som, mas Paulo ouviu a voz de Jesus falando com ele, Paulo, Saulo, por que me persegues? Então eles ouviram o som, mas não a voz, viram a luz, mas não viram o Senhor. Paulo não, ele viu Jesus e ouviu a voz, percebe? Então, uma característica importante aí, como eu disse, se foi do cavalo ou não, a gente não sabe. Passa, por favor. Enquanto isso eu tomo uma aguinha aqui. E olha que coisa interessante aí, você tem essa menção no capítulo 26, verso 14. Paulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Deus fala para Paulo, Jesus fala, Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso, meu Deus do céu, né? Na verdade, na antiguidade, até hoje em alguns lugares eu acho que isso deve acontecer, né? É meio que maltrato, né? Mas acontece. Então, os animais que puxavam carroça e trabalhavam, eles tinham a tendência a empacavam e não iam. Então eles tinham um ferro de ponta aguda, você pode ver lá na imagem, o homem está com um ferro de ponta aguda, e ele espetava o animal, para o animal andar. Ele estava empacado, espeta ele e anda. Agora, se o animal for dar coice, vai ser pior, porque ele vai se machucar. Dar coice em ferro de ponta aguda é pior, você se fere mais. É como se Jesus estivesse dizendo, Paulo, você é como um boi bravo que está empacado, e eu estou falando para você andar, mas você está resistindo, dando coice em ferro de ponta aguda. Ou seja, Paulo, enquanto você resistir à minha vontade, você vai continuar sofrendo. Quanto mais você resistir à minha vontade, mais doloroso vai ser para você. Aceita a vontade do teu Senhor, que você vai sofrer menos, você vai chorar menos. Então, o Senhor usa uma linguagem aí, uma metáfora para comparar Paulo, inclusive, com o que acontecia naquela época. É muito interessante, né? E depois, só um dado aqui, né? No capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo usa a metáfora do aguilhão também. Ele diz que o aguilhão da morte foi quebrado. Imagina que a morte tivesse um aguilhão para nos ferir, mas na cruz do Calvário, a morte com seu aguilhão, o aguilhão da morte foi quebrado. Por isso que todos aqueles que estão em Cristo Jesus não precisam mais temer a morte, porque a morte agora é só uma porta de passagem para estar com o Senhor Jesus, porque o aguilhão da morte foi quebrado. Aí Paulo diz, onde está a morte, a tua vitória? Ela foi vencida, né? Pode passar, por favor. Paulo, a partir da sua conversão, Paulo vai ressignificar toda a sua vida. Ele vai fazer uma análise de toda a sua vida.
E eu acho mais interessante isso no capítulo 3 de Filipenses. Depois você pode ler esse capítulo. Escrevendo aos Filipenses, Paulo apresenta 4 modelos, exemplos a serem seguidos. Primeiro, Jesus, no capítulo 2, a partir do verso 5 ali. Depois ele apresenta Timóteo, do capítulo 2, verso 19 ali aproximadamente. Depois ele apresenta Epafrodito, do capítulo 2, aproximadamente do verso 25 ali. E aí ele apresenta ele mesmo no capítulo 3, como modelo. E aí no capítulo 3 de Filipenses, Paulo fala da sua vida em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. Então ele olha agora, aqui, ele olha para o passado e vê a sua vida no passado, e ele vê o que ele era antes de Cristo. Que ele era um fariseu promissor, uma pessoa que tinha muito conhecimento, que tinha uma carreira promissora, que excedia a todos. Paulo entendia que aquilo que conferia sentido e propósito para a sua vida era o seu conhecimento, a sua carreira, o seu status, a sua posição. O sentido da vida de Paulo estava pautado nessas coisas. Mas quando Paulo tem um encontro com Cristo Jesus, Paulo, ele olha agora para trás e vê que tudo isso aí não é nada. Não é nada. Ele vê que na verdade a vida dele era vazia. E aí ele usa a expressão grega, escabala, que é traduzida como esterco ou lixo. É como se, é usado inclusive, tá? Deixa eu dar um detalhe aqui. Quando a gente usa a palavra esterco, hoje para nós esterco é coisa boa, né? Esterco, olha coisa boa para adubar planta. Não é isso que Paulo está dizendo, ok? É fezes mesmo, literalmente. Claro que esterco é fezes, mas no sentido real, tá? Tá igual Freud, né? Freud conta a história de um jovem que deu um presente para sua professora, né? Uma caixinha com fezes, porque ele entendia que era a coisa mais real que ele tinha, saiu dele, foi dele, né? Então ele deu a coisa mais... Então, Freud lida um pouco com isso, né? Quem já leu Freud sabe um pouquinho disso aí, né? Então, é um detalhe interessante, né? Mas qual que é o ponto aqui? É algo ruim, é uma coisa negativa, tá? Fezes, lixo, também é chamado de lixo. Paulo está dizendo que tudo isso, antes de Cristo, tudo aquilo que ele tinha, sem Cristo Jesus, é como lixo, é como nada. A posição, o conhecimento, o destaque, sem Cristo, tudo isso é nada, é lixo. E aí, Paulo escolhe essa palavra para dar uma ideia clara e radical da insignificância de suas conquistas diante da grandeza do que ele encontrou agora em Cristo. Então agora, ele olha para a vida dele agora e vê que ele tem Jesus. Aí ele diz assim, ó: não que eu seja perfeito, eu não sou perfeito ainda, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo, Cristo Jesus. E aí ele olha para o futuro. E aí no capítulo 3, verso 20 e 21, ele diz assim, ó: porque nós não temos aqui cidade permanente, mas aguardamos a cidade celestial, a qual Jesus virá para nos buscar, e nos dará um corpo semelhante ao seu corpo glorioso, e não mais um corpo abatido como esse. Então Paulo olha para o passado, e vê a época que ele estava iludido, achando que a vida dele tinha sentido por causa das suas conquistas, do seu conhecimento, mas ele percebe que tudo isso sem Cristo é lixo, não é nada. E agora ele olha para o presente e percebe: eu ainda não sou perfeito, preciso crescer muito. Mas olha para o futuro e vê a esperança no futuro, em Cristo Jesus. Por favor, pode passar. Aqui nós temos um mapinha, depois eu vou mandar esses slides. Já está com você, na verdade, né? Então não precisa nem mandar, né? Então, com as 3 viagens missionárias aí, a primeira viagem, começando no capítulo 13, a segunda no capítulo 15, e a terceira no capítulo 19, são as 3 viagens missionárias. Há uma discussão se Paulo teve uma 4ª viagem missionária, até uma 5ª viagem missionária, mas isso aqui não é tão relevante, tá? Então depois vocês podem olhar o mapinha aí com mais calma. Pode passar, por favor? Nós temos 13 cartas de Paulo. Eu coloquei esse gráfico aqui já para chamar a atenção mesmo, tá? Nos estudos mais críticos, considera-se que das 13 cartas de Paulo, só 7 são autênticas e que 6 não são, tá? Eu não concordo com essa visão, certo? Eu sou conservador, né? Então eu entendo, eu creio sim na autoria de Paulo das 13 cartas. Tem muita gente boa defendendo a autoria paulina das 13 cartas, mas os críticos acreditam que não, tá? Os críticos entendem que Colossenses,
2 Tessalonicenses, Efésios, 1 e 2 Timóteo e Tito não são cartas paulinas. Eles entendem que são pseudoepígrafas, sabe? Pseudo falso, né? Grafos escritos são escritos falsos, mas nós não concordamos com isso, certo? Eu creio que os irmãos, assim como eu, acreditam na inspiração divina, que o próprio Deus que direcionou o apóstolo Paulo, e que sim, as 13 cartas são paulinas, porque se não fosse, não estariam ali na Bíblia, nas Escrituras. Então não faz sentido isso, ok? É uma crítica que se faz, mas que não tem fundamento. Geralmente o fundamento que eles usam é um fundamento insignificante. Não é que Efésios não parece ser de Paulo, não parece, então não é, né? Então aí eles começam a ler a carta, está vendo aqui, ó, aqui já está falando de instituição, não é de Paulo. E você começa a ver as críticas, é tão insignificante, é porque não é o propósito aqui, tá? Mas a gente consegue rebater dessas críticas de forma muito fácil, interpretando o texto. Quem sabe por uma outra ocasião a gente possa fazer isso aí, ok? Um dado importante: alguns, há muito tempo atrás, consideravam Hebreus como escrito paulino, certo? Hebreus como escrito paulino. Tem gente ainda hoje que considera, eu não considero, tá? Eu não considero, por causa da diferença muito grande de estilo, é muito diferente. As cartas paulinas você consegue olhar e falar, é Paulo, né? Você vê ali, né? Mas Hebreus é muito diferente, tá? Hoje em dia, olha que interessante, tem um autor chamado David Allen. Ele defende que o autor de Hebreus é Lucas. David Allen defende que o autor de Hebreus é Lucas. Tem um livro publicado pela editora Carisma, chamado Autoria Lucana de Hebreus. Você pode conferir depois lá, tá? Como eu disse, né? Eu já falei isso na pós-graduação que teve na FEIC sobre o Novo Testamento. A gente pode até discordar, mas refutar ele é difícil, porque tem que ser muito erudito para refutar ele, porque ele é muito bom. Ele pode estar até errado, mas é difícil até. Ele faz uma análise linguística do texto tão interessante. Se você perguntar qual é a minha opinião, não sei, sinceramente, é a resposta mais fácil que eu tenho para dar, não sei, porque é muito difícil, né? Pode ser Lucas, pode não ser também. Fato é, o grego de Lucas e o grego de Hebreus são os melhores gregos do Novo Testamento, os melhores gregos, mais refinados. Interessante, né? Então, as cartas paulinas, tá? Aqui você vai ter, como eu disse, aquela discussão, qual é a primeira carta? 1 Tessalonicenses ou Gálatas? Alguns entendem que é 1 Tessalonicenses, outros que é Gálatas. Eu entendo que é Gálatas, que é a primeira carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, ok? Então, entendo que as 13 cartas são paulinas. Pode passar, por favor? Bom, aqui é a prisão, a gente está caminhando já para o final, tá bom? Não vamos estender muito mais. A prisão mamertina, essa prisão aqui, é onde se diz que Paulo foi aprisionado na segunda prisão em Roma, certo? É uma prisão bem esquisita, né? Salubre demais. E aqui, à minha esquerda, você tem uma obra de arte do Rembrandt sobre o aprisionamento do apóstolo Paulo. Essa obra de arte muito linda, né? Eu coloquei para vocês aí, porque eu acho, não sei se vocês já chegaram de ver as obras de arte do Rembrandt sobre a Bíblia, filho pródigo, tempestade no mar da Galileia. Excepcional, gente, vale a pena dar uma analisada, tá? Então essa é a prisão. Pode passar, por favor, tem mais uma foto aqui, ó. Olha só, naquele livro, Guia Ilustrado do apóstolo Paulo, o autor diz o seguinte, ele diz que o preso nessa prisão aqui, primeiro, ele diz que essa prisão, antes ela era uma cisterna de águas, uma cisterna. Então imagina, era um lugar muito úmido, era uma cisterna que depois virou prisão. Então era um lugar úmido, que a condição de você ficar ali era, né, mínima. E ele disse que o preso era descido por aquela portinha lá em cima, era amarrado pelos pés e era descido, e descia a pessoa por uma corda ali. Imagina a agonia terrível que não era isso aí, né? Então é provável que essa tenha sido, essa aqui é considerada, se você for lá em Roma, eles vão mostrar e dizer que essa é a prisão que Paulo estava, certo? Então é provável que essa seja a prisão onde Paulo estava, é chamada de prisão mamertina, esse é o nome que se dá a essa prisão, ok? Por favor, a próxima imagem. Esse aqui é um quadro, tá, do Henrique Simonet, sobre a morte de Paulo, ok? Paulo foi decapitado, tá, em Roma. A tradição diz que Pedro e Paulo morreram no mesmo dia, não dá para saber se é verdadeiro.
A tradição diz que Pedro e Paulo morreram no mesmo dia em Roma. Pedro crucificado de cabeça para baixo e Paulo decapitado. Como Pedro era judeu, podia ser crucificado. Paulo era cidadão romano, tinha cidadania romana, não podia ser crucificado. Então ele foi decapitado. E aí você tem aqui a cabeça de Paulo brilhando, né? Uma romantizada aí a tradição diz que a cabeça de Paulo picou 3 vezes. E aí diz que alguém veio e colocou um lenço em cima, e esse lenço depois curava pessoas. Alguns dizem que virou até uma fonte. E aí você tem muita história, né, sendo contada, né, sobre a morte de Paulo. Mas aí tá, é provável que Paulo tenha sido morto em 67 ou 68 depois de Cristo, ok? 67 a 68 depois de Cristo. E a segunda carta a Timóteo, ele escreve na prisão, aguardando a morte. Ele diz assim, no capítulo 4, Timóteo, venha depressa, venha antes do inverno, traga os livros e a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade. Paulo sabia que ia morrer, mas ainda assim queria os livros, né? Queria ler um pouco mais, e queria a capa, talvez o lugar fosse muito frio. Lucas estava com ele, na prisão. Lucas, o médico amado, estava com Paulo, certo? E aí, Lucas acompanhou Paulo, a partir do capítulo 16 de Atos, Lucas acompanha Paulo. E aí Paulo diz, venha antes do inverno, venha depressa, traga Marcos, porque é muito útil para o ministério. E aí Paulo diz, já o tempo da minha partida está próximo. A palavra grega para partida ali, é a ideia de alguém que desata o barco para atravessar para outra margem do rio. É alguém que pega o barco e desata para atravessar para outra margem do rio. Hernandes Dias Lopes, no seu livro, ele diz inclusive que também tem o sentido de um soldado que estava em guerra, e acabou a guerra, e agora está arrumando as suas coisas para voltar para casa. É como se Paulo estivesse dizendo, chegou o tempo de voltar para casa. Filipenses no capítulo 1, no verso 21, Paulo disse, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo desejava estar com o Senhor, e agora ele sabia que ele havia cumprido a sua missão. Ele diz, combati o bom combate. Estou até arrepiando aqui, né? É maravilhoso, né? Combati o bom combate, findei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo estava como um guerreiro, como um campeão, que caía aqui na terra, mas se levantava nos céus com Cristo Jesus. Voltou, foi ao seu verdadeiro lar. Isso é maravilhoso, irmãos, para todos nós, né? É uma esperança para nós. O homem que teve o seu corpo marcado por causa do Evangelho, que trazia no seu corpo as marcas de Cristo Jesus, que sofreu por Cristo. É provável, na primeira viagem missionária, Paulo foi apedrejado e jogado fora da cidade de Listra, como se tivesse morto. Pedras naquela época, não era pedrinha, que você usa de funda, não. É pedra de verdade, é pedra grande. Os estudiosos dizem que é impossível uma pessoa que foi apedrejada levantar e andar. Os ossos quebravam, eles atingiam a cabeça. Imagina Paulo, recebeu tanta pedrada. Paulo foi jogado fora da cidade como se estivesse morto. De repente Paulo levanta, bate a poeira e entra na cidade de novo como se nada tivesse acontecido. Era Deus já mostrando para Paulo na primeira viagem, Paulo, é isso que te espera, é isso que os homens reservam para ti, prisões, cadeias, pedras, perseguição, vão te desmoralizar, mas eu tenho uma recompensa eterna para você nos céus. Então Paulo sofreu tudo isso, porque ele não estava visando recompensa humana, mas a recompensa divina. Alguns dizem inclusive até, que por causa desse ser apedrejado, que Paulo teve um problema sério nos olhos, porque Paulo tinha um problema nos olhos, a gente não sabe o que era. Quando chega na região da Galácia, Paulo escrevendo aos Gálatas na carta, ele diz, olha, vocês até arrancariam os olhos e me dariam se preciso for. Ele tinha um problema nos olhos, não dá para saber o que era. É por isso que muitas das cartas de Paulo, quem escreve é um amanuense. Quando você pega Romanos, está lá bem assim no final, capítulo 16, eu, Tércio, que esta carta escrevi. Aí você fala, peraí, não foi Paulo? Paulo ditava, Tércio escrevia. Então, tinha amanuenses, pessoas que estavam redigindo, porque Paulo provavelmente tinha um problema de visão muito sério, por causa do sofrimento,
Mas Paulo nunca parou. Em nenhuma carta você vê Paulo reclamando. Sabe a reclamação de Paulo na segunda carta aos Coríntios? A reclamação dele é essa daqui, ó: irmãos, quem sofra que eu não sofra junto, quem adoeça que eu também não adoeça junto. O meu coração está dilatado em direção a vós, está aberto para vocês, mas eu sigo cada vez mais amando vocês e sendo cada vez menos amado. É isso que Paulo está reclamando. No capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, Paulo diz assim: sabe o que a igreja pede para ele? Olha que ingratidão. A igreja de Corinto, na segunda carta, no capítulo 3, diz para Paulo: cadê a sua carta de apresentação? Pediram cartas para Paulo. E aí Paulo diz: irmãos, vocês acham que eu preciso de cartas para vocês, para levar cartas? Vocês acham que eu preciso disso? A minha carta são vocês. Vocês são a minha carta. Porque o que Paulo estava dizendo: se o meu apostolado é falso, se o meu ministério é uma mentira, então a fé de vocês também é falsa, porque vocês são resultado do meu ministério, do meu trabalho. Paulo diz: vocês podem ter muitos mestres, mas não tendes muitos pais, porque eu vos gerei. No Evangelho, e escrevendo aos Gálatas, ele diz: e eu sofro novamente as dores do parto, para que Cristo seja gerado em vós. Então Paulo era um pai, como uma mãe, como alguém que sofria, mas que era desprezado pelas pessoas que ele mais amava, e pelas pessoas que ele pregava o Evangelho. Esse era Paulo. Pode passar, por favor? Para a gente encerrar, os estudos contemporâneos sobre Paulo. Hoje você tem, nos estudos paulinos, aquilo que é chamado de a nova perspectiva, a NPP, a nova perspectiva paulina, que são os novos estudos feitos sobre Paulo. Por quê? Em 1947, um jovem estava cuidando das suas ovelhas, ali, perto do Mar Morto, e uma ovelha sumiu. Esse jovem começou a procurar a ovelha, e tinha muitas cavernas. Então ele viu uma caverna, e ele pensou: será que essa ovelha não está aqui? Ele pegou uma pedra e jogou na caverna para ver se a ovelha estiver aqui e vai fazer um barulho, né? E ele percebeu que a pedra bateu em um vaso e quebrou. Ele achou aquilo interessantíssimo. O que ele fez? Ele chamou outras pessoas, elas foram lá, entraram nas cavernas da região do Mar Morto e encontraram inúmeros vasos cheios de manuscritos do século 2 a.C., de 150, 170 anos antes de Jesus, mais ou menos, 100 anos antes de Cristo. Manuscritos, por quê? Tinha uma comunidade que habitava ali, que eram os essênios, a comunidade do Mar Morto, a comunidade de Qumran. Vocês já ouviram falar sobre isso? Os essênios, eles habitavam ali, e eles esconderam esses vasos com manuscritos, quando o Império Romano foi invadir aquela região. Isso para os estudos bíblicos foi revolucionário. Por quê? Só uma informação, duas. Primeira, todos os livros do Antigo Testamento foram encontrados, ainda que fragmentos foram encontrados, somente o de Esther que não. Então quase todos, né? Só o de Esther que não. Mas o restante, todos os outros foram encontrados, ainda que fragmentos do Antigo Testamento foram encontrados. A cópia mais antiga que nós tínhamos, o livro de Isaías, datava de 800 anos depois de Cristo. Essa era a cópia mais antiga que nós tínhamos do livro de Isaías, 800 anos depois de Cristo, a cópia mais antiga. Aí o que os críticos diziam? Como você vai confiar numa Bíblia que a cópia mais antiga é de 800 anos depois de Cristo? Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Você tem 1500 anos de diferença. Como que você confia num negócio desse? Aí eles encontraram nos escritos do Mar Morto um pergaminho de Isaías completo. Completo, é glória mesmo, é isso aí. É essa a reação dos crentes. E aí, datava de século 2 a.C., ou seja, 500 anos de diferença só. E eles analisaram e compararam os dois manuscritos. A diferença era em um D, um DA, um O, um A, um E, um I. Não. A diferença era insignificante. O que eles perceberam? Os manuscritos da Bíblia são fiéis, não foram adulterados. Isso aqui é maravilhoso, o crente, né, se for pentecostal, fala até em línguas uma hora dessa, né? Não é verdade? Porque isso é uma bênção, né? Então esse é um primeiro, tá? Um ponto importante. Segundo, eles começaram a descobrir mais da cultura judaica, dos tempos de Cristo.
como era naquela época, como que era a cultura, por causa desses escritos. E aí, alguns estudiosos começaram a analisar o judaísmo, e eles começaram a ver que a leitura de Paulo, que havia sido feita de Paulo, segundo eles, estava equivocada. Não que Paulo estava equivocado, mas segundo eles, nós estávamos lendo Paulo de forma errada. Essa foi a ideia da nova perspectiva. A nova perspectiva diz que a leitura que nós fazíamos de Paulo era uma leitura vinda de Lutero, né? A reforma protestante aí, né? Vinda de Lutero. Então eles dizem que Lutero leu errado Paulo, porque segundo eles, Lutero estava muito preocupado com a época que combateu o catolicismo, a salvação por obras, essa coisa toda. Então Lutero acabou lendo Paulo como se Paulo estivesse combatendo também os católicos na época. Então, segundo esses autores, que eu vou mencionar daqui a pouco, Paulo tinha uma visão diferente do judaísmo, tá? Pode passar, por favor? Então, a nova perspectiva, ela tem alguns nomes. O Whip Sanders, que foi alguns dos principais aí, certo? O Whip Sanders, ele escreveu um livro, Paulo, a Lei e o Povo Judeu, um livro muito bom, tem em português, inclusive, certo? Você tem James Dunn, que também tem um livro sobre a nova perspectiva paulina, já falecido, eu acho que faleceu tem uns 3 a 4 anos, e o N.T. Wright, ainda vivo, anglicano, com muitos livros publicados em português, muitos livros publicados em português. Então, todos eles defendem, tem mais autores, tá? Eu só mencionei esses 3, tem o Stanley Crystal e outros mais que defendem. Há uma briga aí no meio acadêmico, por quê? Geralmente, os pastores da ala mais, os mais calvinistas, não concordam muito com a nova perspectiva. Então, quando você pega, por exemplo, no Brasil, né, para falar de gente brasileira, né, Augusto Nicodemos, por exemplo, Hernandes Dias Lopes não comenta muito esse assunto, mas Augusto Nicodemos, Franklin Ferreira, esses pastores, Jonas Madureira, que são pastores calvinistas, eles não concordam com a nova perspectiva, ok? Eles combatem a nova perspectiva, tá? Porque eles entendem que é uma interpretação incorreta de Paulo. Fora do Brasil, você tem aí John Piper, também combatendo a nova perspectiva, e D.A. Carson também combatendo a nova perspectiva, certo? Dizendo que é uma leitura incorreta dos escritos paulinos e do judaísmo, ok? Mas você tem muita gente defendendo, então tem uma briga aí boa. Já tem, inclusive, até a pós-nova perspectiva, né? É um trem assim, meio doido. Esse livro aqui, quer entender um pouco mais? Esse livro aqui é bom para você entender um pouco, tá? Esse aqui é organizado pelo Scott McKnight. Ele apresenta as visões aqui de quem, o John Barclay tem um livro, Paulo e o Dom. O John Barclay é a visão da pós-nova perspectiva, entendeu? Ele já é depois, é um negócio diferente, mas é legal, vale a pena, tá? Vale a pena, a visão dele, dá para a gente concordar de boa, não tem problema, certo? O James Dunn é nova perspectiva. O Andrews Das é o que eu mais gosto aqui, porque o Andrews Das é a visão normal, só que ele vê a nova perspectiva e vê o que há de bom na nova perspectiva e traz. Então ele tem uma visão moderada sobre o assunto, que eu acho que é o mais legal aí do assunto. Agora esse Magnus, eu nem lembro da visão dele, não deve ser muito boa não, tá? Eu nem lembro, então os outros dois eu nem lembro, então não, depois você pode ver lá, pode passar, por favor. Veja só, principais elementos aí a gente já encerra. Esse é um livro do N.T. Wright, tá? Paulo e Novas Perspectivas, ok? Justificação e identidade do povo de Deus. A nova perspectiva argumenta que para Paulo, a justificação não se refere apenas à salvação individual ou ao mérito religioso, mas é uma declaração de inclusão na família de Deus. O que eles usam? A ideia do N.T. Wright, inclusive, tem 3 livros que foi traduzidos, acho que pela editora Paulus, a fidelidade do povo de Deus. Então eles não usam essa ideia da justificação pela fé, eles não gostam desse tema. Tá? Eles acham que a palavra pistes, em grego, fé, na verdade é traduzido corretamente como fidelidade, e não como fé. Então eles estão interpretando Paulo de um outro jeito. Basicamente, para simplificar a discussão, ficar fácil, o que eles estão dizendo é o seguinte: o judaísmo na época de Paulo não era legalista. Quando a gente vê Paulo combatendo o legalismo, ele diz, não, Paulo não estava combatendo o legalismo. Os judeus não eram legalistas. Os judeus não acreditavam que a lei salvava. Os judeus acreditavam que a salvação é pela graça, mas que a lei é como um mecanismo de resposta, ou seja, eu cumpro a lei para continuar na aliança, mas eu sou salvo pela graça. Ou seja,
a gente sempre entendeu que era diferente, que os judeus entendiam que a lei salvava, e que Paulo está dizendo, a salvação não é pelas obras da lei. Mas agora a nova perspectiva diz, não, não é assim. Na verdade, os judeus não pensavam assim, eles não eram legalistas. Então, o que Paulo está combatendo? Ele está combatendo aquilo que eles chamavam de nomismo da aliança, quase que não sai. Nomismo da aliança, o que seria isso? Para eles a lei funcionava para excluir os gentios. Então o que Paulo estava combatendo era a exclusão. A exclusão, certo? E não o legalismo, porque eles não eram legalistas. Então a nova perspectiva anda por esse caminho, tá? Deixa eu dizer um ponto aqui. Tem muita coisa boa da nova perspectiva, muita coisa boa mesmo. Leituras da época de Jesus, muita coisa boa. Tem o radicalismo que não dá para aceitar, certo? O radicalismo não dá para aceitar. Mas tem muita coisa boa e equilibrada. O N.T. Wright é um autor equilibrado, tá? Vale muito a pena, um autor equilibrado, ok? Pode passar, por favor. O James Dunn é um autor bom também, mas ele não é tão equilibrado mais não, tá? Ele já é mais desequilibrado um pouquinho, né? Ele que é o autor do livro que eu mencionei para vocês, tá? Unidade e Diversidade do Novo Testamento, que é um livro bom, mas ele tem uma visão muito crítica, tá? Ele tem uma visão muito crítica, ele não aceita 6 escritos paulinos, só 7, ele tem uma visão bem mais complicada, certo? Então, lei e obras da lei. Segundo essa perspectiva, Paulo não condena a lei em si, mas as obras da lei como marcadores de identidade, que é o nomismo da aliança, ok? Essas obras eram barreiras que separavam os judeus e gentios. Para a nova perspectiva, Paulo critica essas práticas como meios de exclusão, mas não rejeita a importância da lei moral. Então, segundo a nova perspectiva, Paulo estava criticando exatamente a lei enquanto um mecanismo de exclusão. Pode passar, por favor? E aí, esse é o homem, Ipsanders, a lei e o povo de Deus. Paulo, a lei e o povo de Deus, o povo judeu, melhor dizendo, é o livro mais famoso dele aí, certo? Tem mais um outro livro também, mas esse aqui é um dos mais importantes, tá? Eu tenho essa versão aqui, inclusive, que é uma versão muito boa, com página amarela, bom para ler, levinho, né? Maravilhoso. Então, vale a pena. Eles fazem uma releitura do judaísmo, ok? A nova perspectiva desafia a ideia de que o judaísmo do tempo de Paulo era uma religião legalista e baseada em obras. Ipsanders introduziu o conceito de nomismo da aliança, a ideia de que os judeus cumpriam a lei como resposta à aliança, ou seja, Deus já me escolheu, eu sou salvo porque Deus manifestou uma aliança com Abraão, então essa aliança é um mecanismo de graça, então eu sou salvo pela graça, só que a prova de que eu sou salvo agora é que eu cumpro a lei. É isso que os judeus diziam, a prova de que eu sou salvo é que eu cumpro a lei. Então a lei era um distintivo étnico, um marcador étnico. Por quê? Porque a lei distinguia o judeu salvo de quem não é salvo, os gentios. Mas aí aparece Paulo falando de um Cristo Jesus, em Efésios capítulo 2, que quebra a barreira entre judeu e gentio, agora é um só povo em Cristo Jesus. Não há mais divisão. Percebe? Então, Paulo estaria contrariando tudo aquilo que eles pensavam. Assim, Paulo não estava combatendo o legalismo, mas uma visão de exclusivismo étnico. Eu acho que não tem mais nada à frente. É isso. Veja só, para encerrar então, Paulo, eu entendo que sim, havia legalismo lá, é muito claro, tem muitos textos que mostram que havia legalismo. Qual é o erro da nova perspectiva? Achar que não havia legalismo no judaísmo naquela época. Esse é o erro. Qual é o erro de quem rejeita completamente a nova perspectiva? Também, desconsiderar as novas leituras que se fazem a partir daquela época. Então dá para você fazer uma leitura mais contextualizada, sem desconsiderar tudo aquilo que nós recebemos até então, que é o que o Andrews Das faz no texto que eu indiquei para vocês, ok? Eu acho que é isso. Muito obrigado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém? Muita informação, bastante informação, né? Amanhã nós teremos uma rodada de perguntas, que a gente vai ter um tempo maior para a gente abordar isso, né? Também o pastor Silas estará conosco.
mas vamos fazer um aperitivo aqui. A gente tem algumas perguntas, e a primeira eu gostaria de fazer, porque há um tempo atrás, um pastor renomado aí do Brasil, se valendo da carta Filemon, vai dizer que Paulo, de certa forma, é conivente com a escravidão. E não sei se vocês chegaram a ver isso, né? E claro que ele tem uma leitura de muita coisa que traz o arcabouço teológico desse pastor, que eu não vou dizer o nome, que é o Ed René. E tem toda uma pauta que está sendo defendida, quem tem acompanhado ele, e por isso ele precisa se valer disso. Então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse uso da carta, se é que Paulo estava pensando nisso, não sei nem se Paulo pensava nisso naquele momento. É uma questão muito, muito pertinente, né? Inclusive, tá, propaganda do livro, né? Aqui, nesse livro, eu mostro como que o cristianismo ressignifica os valores daquela época, como aborto, cito documentos onde os cristãos eram contrários ao aborto, e as crianças que eram abandonadas, os cristãos iam lá, pegavam e distribuíam entre as famílias para eles cuidarem das crianças. E também a escravidão, pedofilia e outras coisas mais. Aqui eu mostro como que o cristianismo veio construindo a cultura ocidental. Veja só, a escravidão naquela época era normal, né? Desde os gregos, era normal. Por exemplo, Aristóteles, ele diz que existiam dois tipos de escravos: o escravo natural e o escravo de guerra. O escravo de guerra é aquela pessoa que foi aprisionada em guerra, virou escravo. Mas o escravo natural, segundo Aristóteles, é aquela pessoa que nasceu para ser escravo porque ela não tem a capacidade de tomar decisões. É uma pessoa que nasceu para ser comandada. Então, na visão de Aristóteles, ela é naturalmente uma escrava, ela nasceu para ser escrava. Então, os gregos entendiam que a escravidão era natural em algum sentido. E os romanos também entendiam isso. E ela não tinha nada a ver com cor de pele naquela época. Até porque, geralmente, os filósofos se tornavam escravos. Platão ficou escravizado por um tempo. Dionísio virou escravo por um tempo. Então, a escravidão no mundo grego e no mundo romano era uma coisa natural. O cristianismo surge em uma época em que o ser humano não possuía valor. Não possuía valor. Só analisar o direito romano, a lei das 12 tábuas. Por exemplo, qualquer criança que nascesse com alguma necessidade especial, era por lei, ela tinha que ser descartada para morrer. Em Esparta se fazia isso também, em Atenas se fazia isso também, era uma questão natural. Então o escravo ali era tratado como um objeto. O cristianismo, ele vai ressignificando. Jesus, ele dá valor às pessoas que eram excluídas daquela sociedade, como por exemplo as mulheres. João capítulo 4, conversa com uma mulher no poço de Jacó, uma mulher que não tinha perante a sociedade uma índole muito boa, e ele conversa com ela, e oferece salvação a ela. João capítulo 8, a mulher pega em ato de adultério, ele perdoa ela, e você percebe ele chamando quem? Publicanos, que eram desprezados por eles, pescadores da Galileia desprezados. E os escravos então? Será que a Bíblia apoia a escravidão? Veja só, nesse contexto, a Bíblia não tem como combater diretamente uma prática que era legalizada por lei e que já havia sido estabelecida, era normal entre eles. Só que o que Paulo faz? Paulo humaniza a relação. Paulo humaniza a relação. Olha só, Paulo diz assim, ó: senhores, saiba e trate os seus escravos, certo? Sabendo que você é servo de Cristo, que você é livre aqui, mas no Senhor você é servo dele. Então trate o seu escravo sabendo que você também é servo de Cristo, ou seja, da mesma forma que Cristo te trata. E você, o servo, saiba que você é escravo dele, mas você é livre no Senhor. Olha a invertida que Paulo faz. Você que é Senhor, você é livre, né? Mas de Cristo você é servo, tá? E você é escravo, no Senhor você é livre. Paulo diz: sirva ao seu Senhor como se estivesse servindo ao próprio Deus, porque Deus vai dar a recompensa pelo seu trabalho. Então Paulo ensina os senhores a tratar os escravos como sendo um servo, como ele é servo de Cristo, e ensina o escravo a honrar o seu senhor como ele honra a Deus. Ou seja, é uma relação de trabalho. Paulo está humanizando a relação. Só que Paulo diz assim, ó: só que se tiver a condição de ser livre, não se meta em escravidão, seja livre. Percebe? Paulo começa a orientar a relação. O caso de Onésimo e Filemão, por exemplo. Onésimo fugiu. Paulo escreve:
a Filemon, dizendo: receba-o como um irmão. Como um irmão. E olha o que Paulo faz. Paulo é tão inteligente, que Paulo diz assim, Paulo estava preso, tá? Preso em Roma. Paulo fala assim, Filemon, ao que tudo indica, Onésimo subtraiu alguma coisa de Filemon e fugiu. Um escravo fugitivo, ele era marcado na testa, se ele fosse preso. Ao que tudo indica, ele encontra-se com Paulo em Roma. E aí Paulo escreve uma carta e diz: vai, leva a carta a você, entrega ao seu senhor. E aí, quando Filemon pega a carta para ler, Paulo está dizendo bem assim, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta que eu vou pagar. Você acha que ele vai cobrar Paulo? Eu vou pagar. E outra, prepara um lugarzinho para mim que em breve eu vou aí. É como se Paulo estivesse dizendo assim, receba ele como irmão em Cristo Jesus, e prepara um lugar para mim que em breve eu vou aí, para ver como que tá as coisas, né? Para conferir, para ver como que está. Então a Bíblia, ela nunca apoiou a escravidão. O que a Bíblia faz, ela tem uma ética que vai trabalhando para humanizar as relações, só que de forma, no seu tempo. Tanto é, para encerrar essa resposta, tanto é que o movimento abolicionista parte dos cristãos. William Wilberforce, John Nelson, Amazing Grace, entende? Ele era um senhor de escravos, que se converte, e liberta os seus escravos, e compõe um hino, maravilhosa graça, que salvou um pecador como eu, antes era mendigo, e assim por diante, percebe? William Wilberforce se torna um deputado, um vereador, se torna um político, para combater a escravidão. Ele era um cristão, então o cristianismo está por trás disso. Tem um livro muito bom, eu não vou lembrar o nome dele exatamente, mas eu posso trazer para vocês depois, sobre o autor. Ele mostra só esse contexto da escravidão, guia politicamente incorreto da história do Ocidente, Anthony Esolen, esse é o livro, Guia Politicamente Incorreto da História do Ocidente, Anthony Esolen, é um dos melhores livros que eu li na minha vida, sobre como que o cristianismo está por trás, inclusive da abolição, da escravatura e assim por diante, ok? Só por um aperitivo essa, tá? Tem mais perguntas que foram formuladas, mas nós vamos deixar para os próximos capítulos, ou seja, amanhã. Então amanhã pela manhã, nós estaremos aqui, também à noite. Amanhã de manhã o pastor Silas Daniel estará conosco. Tem aí o QR Code para você formular as suas perguntas. Amanhã à noite nós vamos ter um momento só de perguntas, um tempo mais extenso, mas é bom dar esse aperitivo. Pastor Celso, por favor, venha aqui e ore para nós nos despedirmos e irmos para casa abençoados. Graça e paz, meus irmãos. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Jonas, né? Falo em nome do pastor Isaías e em nome da comunidade, por uma aula tão bem explicada e de maneira bem tão significativa para esse tempo que a gente está vivendo, né? O pastor Isaías tem uma frase que é muito característica, né? Que tem dois tipos de conhecimento: um conhecimento que sacia a nossa curiosidade, mas tem um conhecimento que transforma. Que a gente possa fazer desse seminário teológico algo transformador, olhando para a história de Paulo, né? Olhando para essa perspectiva, ampliando, né? A nossa visão a respeito da história e vida de Paulo, e que isso possa nos inspirar, possa aprofundar a nossa fé, possa produzir em nós uma convicção cada vez mais profunda naquele que nos salvou, naquele que nos amou e trouxe para todos nós a salvação e a vida eterna. Amém? Feche os seus olhos aí onde você estiver, curve a sua cabeça.